Do Senhor Jesus, para todos os irmãos em Cristo Jesus. Aqui, hoje, irmãos, eu vou deixar uma mensagem aqui, muito importante, que eu achei aqui, no livro de Romanos, capítulo 15, do verso 1 em diante. O título diz assim: Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. Mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom, para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação da Escritura, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordem a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Outra vez louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai a todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para regir os gentios, os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amados, é muito importante essa mensagem. Essa mensagem, ela me deu, assim, de certa forma, uma chicotada naquilo que eu já sabia. Por quê? Eu tenho lutado muito para poder suportar os mais fracos. Mas tem coisas que vocês vão entender aqui, eu vou explicar e vocês vão entender. O título diz assim: Cristo dai-nos o exemplo da abnegação. Olha bem, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Observa, quando o Senhor fala que nós que somos fortes, o Senhor está falando de uma igreja que nega a si mesmo, que esforça. Quando o Senhor está falando forte, que nós somos fortes, é porque nós esforça para negar a si mesmo, fazer a vontade de Cristo e suportar os mais fracos. Mas isso não significa que algumas pessoas já, enquadrando no meio cristão, no meio religioso, você não deva afastar. Porque tem pessoas no nosso meio religioso que você suporta, mas chega um ponto em que você deve afastar, porque você já deu todas as oportunidades, você já suportou, já perdoou, tolera tudo, mas chega um ponto que você tem que afastar no meio cristão.
Então, a Bíblia fala para nós suportar os mais fracos entre mesmo cristão e aqueles também que não, mas mais aqueles que não são cristãos, que são considerados ainda hoje como gentios. Eu considero biblicamente como os gentios, porque não aceitam a Jesus e negam a Jesus, continuam como gentios. Então, o que significa gentios? Para muitos que não entendem. Gentios começa lá, é bom citar lá em Abraão. São todos aqueles que não faz parte da descendência de Abraão. A descendência de Abraão. Mas continuam ainda sendo gentil alguns, mesmo da descendência de Abraão, que desviaram do Senhor e não aceitam o Senhor como seu Salvador. Então esses são gentios. Todo aquele que não era descendente é aqueles que não creia no Senhor, Deus, de forma alguma, se consideravam como gentios. Então, aqui a Bíblia está falando dos fracos. Que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela deve se esforçar mais e mais para suportar os mais fracos. A fraqueza dos fracos. E não agradar nós mesmos. Então a Bíblia fala para nós não agradar nós. É o que eu sempre fiz. Eu nunca tento agradar eu mesmo, mas agradar um irmão, agradar as pessoas. Eu sei que não consegue agradar, mas eu faço o máximo certo para agradar. Porque ainda que a pessoa é minha inimiga, eu sempre fiz isso, sempre faço isso. A pessoa pode pisar, pisa em mim, se depender de mim, eu tô com a mão para estender a mão, tô com a mão estendida para ajudar. Só que muitas das vezes eu tô criando coragem e fé, pedindo Deus isso para me afastar de algumas pessoas que sempre me fazem mal e eu tô sempre ali perto e isso não tá fazendo bem para minha vida espiritual. Então é preciso que você afaste. Então nós não devemos agradar a nós mesmos. 2. Portanto, cada um de vós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. A Bíblia manda agradar no que é bom. Cada um agradar o seu próximo como cristão no que é bom. Não é agradar aceitando fazer o mal junto com ele, não. Agradar no que é bom. Então, nós devemos sempre agradar o seu próximo naquilo que é bom, não no que é mal. E para edificação da nossa vida em Cristo Jesus. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que injuriavam. Então, o que significa isso aqui? Cristo, ele absolveu o pecado da humanidade, a injúria da humanidade. Quando eu falo injúria, é só um pecado do povo. Ele absolveu sobre si e lançou-se na cruz. Por que eu estou falando lançou-se na cruz? Ele lançou-se na cruz, mas ele permitiu que usasse os homens para o crucificar, para mostrar para o povo a maldade que como Satanás governava o homem. Mas Jesus já veio endereçado à cruz do Calvário para salvar a humanidade. Mas ele permitiu que os homens o crucificassem, perseguissem e fizessem toda a covardia com ele para cumprir a Escritura e mostrar como o adversário, Lúcifer, estava fazendo na terra e um homem sem Deus, até em que nível chega o homem sem Deus. Isso só aconteceu para isso. Mas ele já veio endereçado à cruz do Calvário. Então, ao 4. Porque tudo que tendes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, olha só, porque tudo que tendes foi escrito. Tudo que a gente faz hoje como cristão e busca já foi escrito, para o nosso ensino. A Bíblia, ela nos ensina. Tudo que está escrito na Bíblia é para nos lapidarmos dos nossos pecados e se tornarmos uma pessoa santa na presença do Senhor. Foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenha-nos esperança. Então, através das Escrituras Sagradas, com paciência, nós criamos em nós, pelo Espírito Santo,
a esperança de quê? Esperança de vida eterna. Esperança do Senhor nos receber no céu. O crente, ele tem que ter essa esperança no seu coração constantemente, através das suas práticas, das suas obras, de que forma você está andando mediante a palavra. Que você analisa a sua vida mediante a Bíblia. Você lê a Bíblia e analisa a sua vida se você está enquadrado dentro da palavra a qual você está pregando. Aí você vai criar o Espírito de Deus que há em nós, nos cria esperança para a vida eterna. Então eu sinto assim, ora, ó Deus de paciência e consolação. Então preste bem atenção nessa mensagem. Essa mensagem é uma benção para a minha vida e vai ser uma benção para a sua vida. Ó, vós conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo a Escritura. Então, olha o que está escrito bem, vou ler de novo esse versículo. Ó. Ora, ó Deus de paciência e consolação, orar ao Deus de paciência, que Deus é paciente, e consolação, que Deus nos consola. Orar ao Deus de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento uns aos outros, segundo Cristo Jesus. Então, nós devemos orar a Deus, o Deus de paciência, em nome do Senhor Jesus, para que Ele conceda a nós a paciência, o amor de Cristo, para que nós venhamos ter esse amor aos nossos irmãos. Então o Senhor nos ensina a amar os nossos irmãos como Cristo nos amou. É o que o texto está nos ensinando a fazer. Vamos para o 6. Para que concordeis a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que concordeis a uma boca, glorifiqueis ao Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós venhamos com a boca santa glorificar a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em nome do Senhor Jesus nós glorificamos a Deus, porque através do seu Filho nós somos aceitos de novo. Na cruz do Calvário, ali, pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos aceitos por Deus e Ele nos deu o direito da vida eterna. Na realidade, Jesus nos gerou de novo para a vida eterna. Então Jesus, ele foi veio salvar os gentios, para que nós possamos ser salvos. Dá oportunidade para os gentios ser salvos. Jesus foi o intermediário entre Deus e nós, entre Deus e os gentios. Então, vamos cá. Portanto, recebeis vós uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então nós temos que receber uns irmãos em Cristo Jesus, como Deus nos recebeu. Como Jesus nos levou a Deus e Ele nos recebeu. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então nós devemos receber os irmãos, receber uns aos outros. É claro que hoje, lá no livro de Apocalipse fala que vem surgindo muitos falsos profetas e nós temos que acautelar e vigiar com eles, mas nós, pelo Espírito Santo, sabemos discernir quem é de Deus e quem não é. Por isso é que a Bíblia fala da qualidade de profeta, quem recebeu um profeta na sua qualidade. Quer dizer, um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que saber as qualidades de um homem de Deus. Então o Espírito Santo que há em nós nos dá sabedoria e discernimento dessas coisas. 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus para que confirmasse a promessas feitas aos pais. Então, observe bem, digo, pois, que Jesus Cristo foi o ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus para que confirmasse a promessa feita aos pais. Então, Jesus Cristo, ele veio para confirmar, trazer a confirmação da promessa de Deus na vida de toda a humanidade. Eu não vou dizer só o Pai, não, de toda a humanidade. E hoje não tem mais circuncisão. Jesus Cristo aboliu isso aí. Hoje não existe. Hoje é o batismo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas casa de carne, porque se os filhos, a família distanciada do Senhor, não vai ser salvo. Então,
nós temos que fazer uma análise disso aí. Quando fala salva tu e tua casa, se você orar pela sua família e ela aceitar Jesus. Se ela não aceitar Jesus, é complicado. Por mais que você ensina seu filho a ser um servo e ele não quiser seguir o caminho do Senhor e distanciar, você vai orar e vai clamar a Deus para Deus salvar. Mas é complicado. Mas que nós sabemos que o Senhor tem um poder de quebrantar coração e salvar. Mas se a pessoa não quiser, é uma coisa aí a gente não vai pagar pelo pecado de um filho. A gente ora e pede a Deus que quebrante o coração, que ele aceita Jesus, que ele seja uma bênção na mão do Senhor e seja salvo. Então o dever de todo pai, de todo homem de Deus, orar pela sua família, pela sua casa. Primeiro, busque para a sua casa, para a sua família. Porque se você não ama a sua família, não ama seus filhos, você não ama a Deus. Diz a Bíblia que aquele que diz que ama seu irmão, mas não ama, aquele que diz que ama a Deus, ama Jesus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Então, nós não podemos passar por mentiroso. Se nós amamos a Deus, primeiro nós temos que amar os nossos irmãos, para depois nós amar a Deus. Diz a Bíblia que Deus nós nunca viu, os irmãos nós vemos todo dia. Se você não ama o seu próximo, não ama o seu irmão, você vai amar a Deus? Não, você é um mentiroso, que Deus você nunca viu. Então vamos aqui para o 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Então, Isaías estava dizendo, eu te louvarei e cantarei entre os gentios entre os gentios e cantarei ao teu nome. E para que os gentios glorifiquem a Deus, Isaías dizia, pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Para que o nome do Senhor seja glorificado e os gentios fossem salvos, temessem a Deus. Ao 10. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Porque Isaías, ele já profetizou a vinda de Jesus. Isaías aqui já estava falando que Jesus ia reger, salvar, os gentios. Então ele já falava de Jesus. Isaías tinha essa visão da vinda de Jesus. E outra vez louvarei o Senhor, todos os gentios, e celebrarei, todos os povos. Então, Davi, e outra vez louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrarei todos os povos. Então Isaías já estava pregando para os gentios e já falando que Jesus ia vir para salvar os gentios. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé, aí já falando de Jesus, haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Então, os gentios esperarão, porque Jesus, e a raiz de Jessé era Jesus. O que ia nascer da raiz de Jessé era Jesus, que ia reger, salvar os gentios. Então, vamos lá para o 13, Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que amudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, aqui ele estava falando para o povo esperar o quê? Esperar que esse que ia reger, vir salvar, ia derramar sobre o povo, através da esperança deles, o Espírito Santo. Como Pedro e os discípulos estavam numa casa, e Jesus já tinha subido, mas o Espírito Santo ainda não tinha vindo, e os discípulos queriam sair pregando, e Pedro não, ainda não foi dado o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando estava reunido numa casa, veio um vento impetuoso e encheu-os do Espírito Santo. E aí, Pedro, agora nós podemos pregar. Nós estamos cheios do Espírito. E eles saíram para fazer a obra. Então a obra de Deus tem que ser feita no Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E aqui está falando o quê? Dos gentios. Que na graça, em Cristo Jesus, eles iam receber
o Espírito Santo. Tinha oportunidade de receber o Espírito Santo. Quando fala-se de esperança, é uma oportunidade que Deus lançou para com o homem, para que ele seja cheio do Espírito Santo e faça a tua obra. Ora o Deus de esperança, vós encha de todo gozo e paz em crença, crê. Para que o povo do passado cresce, para que abundeis, e o povo de hoje continua crendo, em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, quando Pedro e os discípulos foram cheios do Espírito, eles se encheram da virtude do Espírito Santo. E eles saíram na virtude do Espírito Santo. Então nós devemos fazer a obra de Deus pregando e suportando e observando a palavra de Deus na virtude do Espírito Santo. Então nós que temos o Espírito Santo temos nos esforçarmos para que nós venhamos suportar os fracos. Então, nós temos que estar o quê? Cheio da virtude do Espírito Santo, para nós suportar os fracos. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Para mim, eu estou dividindo ela com vocês. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos.